Olá pessoal! Independentemente do trem de força, um Tucson usado certamente apresentará sua melhor aparência aos potenciais compradores. A pintura não é das mais duráveis, mas não há dúvida de que o metal da carroceria é resistente à corrosão. Mesmo nos primeiros carros, os chips parecem ter acabado de se formar. Mas em nossas condições, as peças cromadas se desgastam rapidamente. Após o primeiro inverno, o revestimento fica turvo e até incha. O problema só pode ser resolvido com substituição. Também houve problemas congênitos, uma trava fraca do capô. Se a tampa começar a fechar mal, será necessária uma substituição, o que geralmente era feito gratuitamente nas máquinas em garantia. Os bocais do lavador do para-brisa e do vidro traseiro também estão em risco, eles também foram atualizados na garantia. No entanto, essas peças custam um bom dinheiro. Mas se quiser instalar isolamento acústico adicional, você terá que gastar dinheiro. No entanto, não são poucas as pessoas que querem acalmar o seu crossover. Embora eu não chamaria o Tucson padrão de muito barulhento. Mas os proprietários reclamam dos faróis de neblina que queimam periodicamente. Via de regra, eles precisam ser trocados pelo menos uma vez por ano. Às vezes, o fecho centralizado e os sistemas multimédia avariam. O mesmo não pode ser dito dos motores. O 4 básico de 2 litros sofre desgaste no grupo cilindro-pistão, devido ao nível de óleo insuficiente ou falha do catalisador. Portanto, se você estabelecer como regra controlar a quantidade de óleo no motor, os problemas não acontecerão. Outra coisa é um neutralizador defeituoso. Assim que você sentir que algo está errado, e isso pode acontecer já entre 50.000 e 80.000 km, faça uma substituição imediatamente. A parte funcional do catalisador consiste em favos de cerâmica. Quando destruídas, pequenas partículas de cerâmica são sugadas para dentro do motor, como se arranhassem as paredes do cilindro com uma lixa. O resultado são reparos caros do motor ou até mesmo a substituição da unidade. Além disso, isso se aplica em menor grau ao motor turbo de 1,6 litros. Em parte porque ainda não teve tempo de adquirir estatísticas completas de avarias. Mesmo o turboalimentador ainda não se comprometeu de forma alguma. Mas alguns Tucsons já percorreram algumas centenas de milhares de quilómetros. Ambos os 4, a gasolina têm uma corrente de distribuição na transmissão. Sua vida útil é de cerca de 200.000 km e ainda não foram registrados casos de estiramento prematuro. Mas há uma grande probabilidade de que no 4º ou 5º ano de vida os motores a gasolina comecem a suar óleo devido a vedações e retentores ressecados. Os motores não possuem as juntas usuais, todos os acessórios são montados em selante. E ele tem o hábito de secar. Um problema semelhante existe com os turbodiesel. No geral, o motor é confiável. O acionamento de distribuição também contém uma corrente com vida útil de 250.000 km. Abasteça com combustível de alta qualidade, troque o óleo e os filtros de acordo com os regulamentos e o motor durará muito tempo. E não se esqueça, após um longo trabalho, deixe o motor em marcha lenta por 2 a 3 minutos para resfriar os mancais da turbina ou instale um turbotemporizador. Mas o robô DCT de 7 velocidades com dupla embreagem não pode ser considerado livre de problemas. Mesmo em cópias relativamente novas, a caixa pode gaguejar e sacudir em engarrafamentos. Embora isso não seja motivo para reparos urgentes. Normalmente, aos 150.000 km, um motorista cuidadoso terá que trocar o kit de embreagem ou a unidade atuadora. O principal procedimento para prolongar a vida útil do robô são as trocas regulares de óleo a cada 40,000 a 60,000 km. E em uma transmissão manual, depois de centenas de milhares de km, às vezes é difícil engatar a terceira marcha devido ao desgaste prematuro dos sincronizadores. Basta trocar o óleo de uma transmissão manual a cada 90.000 km, mas uma transmissão automática de 6 bandas exige isso uma vez e meia. Na verdade, a transmissão automática tem fama de ser indestrutível e ter uma vida útil decente. Há casos em que a caixa de câmbio durou mais de 350.000 km. Uma atitude cuidadosa também preservará a saúde da embreagem eletrónica que conecta as rodas traseiras quando as dianteiras escorregar. Os custos da suspensão também dependem do estilo de condução. Embora alguns elementos inicialmente não tenham uma longa vida útil. Por exemplo, os amortecedores começam a vazar entre 50.000 e 70.000 km. Além disso, em vez de uma peça sobressalente padrão, é melhor fornecer uma peça não original de uma marca conhecida. Alguns reclamam do barulho dos rolamentos das rodas ao longo de 50.000 km. Mais ou menos ao mesmo tempo, os rolamentos das escoras dianteiras podem ranger ao girar o volante.
Mas o rangido dos mecanismos de freio ocorre quando a pinça traseira emperra, uma ferida característica do Tucson. Normalmente os artesãos conseguem desenvolver um mecanismo usando produtos químicos automotivos. Mas se a doença estiver avançada, você terá que comprar um novo conjunto de pinça. Depois disso, substituir os suportes do estabilizador a cada 50.000 km parece um evento completamente natural. Como você pode ver, um Tucson usado pode ser recomendado para compra, especialmente em uma idade tão jovem. Para se proteger completamente de surpresas desagradáveis, evite modificações com uma caixa DCT. E as versões com motores de 2 litros, principalmente os diesel, são geralmente consideradas livres de problemas. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.